Gustavo Dias, professor de Química. Hoje nós vamos ver estequiometria parte 2, resolução de exercícios, tá? Na parte 1 nós vimos todo o contexto teórico, fizemos muito exercício para você compreender quando ele pede mol, massa, moléculas e volume. Quando ele pedir mol é fácil, né? Não precisa transformar nada, mas quando ele pede massa eu preciso transformar para massa molar. Quando ele pede moléculas, para 6 vezes 10 a 23. E quando ele pedir volume, se ele der na CNTP, 22,4. Então nós vamos ver um conjunto de 4 exercícios mais fáceis e 2 um pouco mais difíceis para finalizar a estequiometria e você ficar o melhor de todos e tirar 10 na sua prova e passar na sua prova, ok? Então, no primeiro exercício, vamos na leitura dele e interpretação? Vamos lá! Pessoal, exercício 1, né? Vamos ler o exercício 1. Lembrando, pessoal, que sempre o objetivo da estequiometria é eu comparar duas substâncias, né? Porque a regra de 3, comparar as duas substâncias e calcular um dos valores, ok? Então, vamos ler. O superóxido de potássio, o KO2, isso é importantíssimo, tá? Porque ele já deu o nome desse caboclo, é utilizado em equipamentos de respiração em sistemas fechados, para remover o dióxido de carbono e a água do ar exalado. A remoção da água gera oxigênio para a respiração pela reação. Então isso é muito legal, né? Ele, além de reagir com a água, ele também tira o gás carbônico, né? Isso é importantíssimo em ambientes fechados. Então vamos lá, ó. Determine a massa do superóxido de potássio. Opa, então eu já achei o meu primeiro aqui, ó, do superóxido de potássio. Então eu vou aqui, vou marcar, necessária para gerar 20 gramas de O2. Opa, então eu achei minhas duas substâncias que ele está comparando. O KO2 e o O2 nessa seguinte proporção, hein, ó. 4 mols de KO2 está produzindo 3 mols de O2. Onde ele quer a massa desse KO2 a partir de 20 gramas do O2. Então olha aí que fantástico, né? Então vamos fazer o exercício para poder interpretar e calcular o que ele está pedindo. Então pessoal, na primeira questão, qualquer tipo de questão, não só essa, qualquer questão de estequiometria, você tem que fazer o comparando, ou seja, você vai ter que ver, você vai ter que retirar do exercício as duas moléculas que ele está comparando. Que nesse caso, como ele quer a massa do KO2 a partir de 20 gramas de O2, eu coloquei aqui, ó, deixa eu apagar aqui, o KO2 e o O2. Então ele está comparando essas duas moléculas. Fiz o comparando, agora eu vou para a minha reação e ver quanto está reagindo de um com quantos do outro. Então, por exemplo, aqui é 4, então vem aqui, ó, 4 mol de KO2, não é isso? E está produzindo o quê? 3 mol de O2. Então vem aqui 3 mol de O2. Então isso aqui é fixo, eu sempre vou pela reação, ok? Agora eu vou, qual que é a massa do KO2? Então X massa do KO2 a partir de 20 gramas de O2. Fiz isso, agora eu vou ver os ajustes se precisa. Que nesse caso vai precisar, porque aqui está massa e aqui está mol. Não pode. Eu tenho que transformar esse mol em massa. Qual massa, professor? A massa molar do KO2. Veja que ele só deu as massas atômicas, mas dá para calcular. KO2 é o que? É um potássio só com 2 oxigênio. Substituindo aqui, então fica 1 vezes 39 com 2 vezes 6. Somando aqui dá 71 gramas por mol. Agora eu posso colocar o 71 gramas por mol. Lembrando que o 4 ele fica, tá? 4 mols, esse 4 sempre vai ficar. Para colocar qualquer tipo de valor, se é massa, moléculas, volume, ok? E preciso também fazer esse ajuste. Aqui está gramas, ou seja, massa, e aqui está mol. Não pode. Então vem aqui e coloca a massa de quem? Do O2. Então vem aqui, ó, do O2, então fica 2 vezes O, 2 vezes E6, então vai dar 32 gramas por mol. Então vem aqui e coloca esses 32 gramas. Lembrando que esses números sempre são fixos, né? Eles sempre vão ficar aqui. Agora é só fazer a conta. Aqui, ó, fica 3 vezes 32, dá 96x. Multiplicando cruzado, e aqui fica 4 vezes
71 vezes 20. Então, o x, 4 vezes 71 vezes 20, dá 5.680. Passo 96 dividindo. Então, agora, fazendo essa divisão, dá 59,16 o quê? Gramas, porque o x ele pediu em massa, ok? Como ele quer que você arredonda para o número mais inteiro, então a resposta vai ser o quê? 59. Não pode ser 60 porque está bem longe, né? Então a resposta aí é 59 gramas. Vamos agora para o exercício número 2. Questão 2, galera, vamos lá? Lembrando que o sempre objetivo é achar as minhas duas substâncias para eu comparar. Nas usinas siderúrgicas, a obtenção do ferro metálico a partir da hematita envolve a seguinte reação não balanceada. Olha, isso aqui é importantíssimo, significa que nós vamos ter que balancear a reação, hein? Percebe-se que nessa reação o CO2 é liberado para a atmosfera, podendo ter impacto ambiental grave relacionado com o efeito estufa. Qual é o número de moléculas de CO2 liberadas na atmosfera? Então, olha aqui, pessoal, já achei a minha primeira substância. Liberadas na atmosfera quando 1 mol de óxido de ferro. Olha que legal. É consumido na reação, então eu achei o CO2 e o óxido de ferro, né, pessoal? Então, o óxido de ferro é esse aqui, lógico, né? Esse aqui não pode ser, porque ele é só ferro. E aqui nem ferro tem, então só pode ser essa aqui. Então ele está comparando essas duas, onde eu vou ter que balancear a minha reação para depois fazer minha proporção. Então vamos lá, pessoal? Bom, nessa questão 2, como nós acabamos de ler, ele está comparando quem? Ele está comparando o CO2, não é isso? E ele está comparando o óxido de ferro, que o único óxido de ferro aí que ele tem é o F2O3. Lembrando que a equação não está balanceada, nós precisamos balancear, né? Isso aqui eu tenho 2 ferros, aqui também eu tenho 2. Agora eu preciso acertar aí os coeficientes do oxigênio, né, e do carbono. Aqui eu tenho 4. 3 mais 1, 4. E aqui tem 2. Então eu vou multiplicar aqui por 2. Só que aí, aqui tem 2 carbono, aqui tem 2. Se eu colocar 2 aqui, vai bagunçar. Porque aqui eu já tenho 2 vezes 1, 2, com mais 3, 5. Bagunçou todo. Então, mas não se desespere. Por isso que chama o método da tentativa ou erro, né? Você vai errando até acertar. Não tem como você acertar logo de primeira sempre. Tá? Então nós vamos... O 2 não dá. Se o 2 não dá, vamos tentar o 3. E assim vai, tentativa ou erro, né? Então aqui 3, aqui 3. Observa. Aqui tem 3 oxigênio. 3 vezes 1, 3 deu 6. 3 vezes 2, 6. Então olha aí, não deu 2, tentamos no 3. Ia tentar no 4, 5 e assim vai, né? Para ficar mais fácil. Então olha, eu balancei a minha reação e está comparando CO2. CO2 é o que? 3 mol de CO2 com o ferro, que é só 1 mol de óxido de ferro. Aí veja bem o que ele está falando. Qual é a quantidade de moléculas de CO2? Então vamos lá, a quantidade X, né, moléculas de CO2 a partir de 1 mol de óxido de ferro. Então, facinho essa. Ele deu até a constante Avogadro, né, que ele sempre vai dar. Ele falou que 1 mol tem 6 vezes 10 em 3, até porque aqui, mol, moléculas, não pode. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar o mol e colocar as moléculas, que é quanto? 6 vezes 10 a 23. Aqui, mol e mol, tá ok. Então, agora é só multiplicar, cruzar. Então, x vezes 1, x, e 6 vezes 6, aliás, 3 vezes 6, 18, vezes 10 elevado a 23. Então, só aí eu já tenho moléculas. Essa é a minha resposta. Tranquilão, exercício de boa. A única dificuldade é que você tinha que balancear ela da maneira correta. Vamos para o exercício 3? Pessoal, questão 3 tá aí, né? Vamos ler com o objetivo de achar sempre, né, as duas substâncias. A quantidade de dióxido de enxofre liberado em uma fundição
pode ser controlada, fazendo reagir com o carbonato de cálcio conforme a reação. Então a gente deu a reação, olha, já balanceada, então isso aí é muito legal. Supondo o rendimento de 100% dessa reação, a máxima mínima de carbonato de cálcio, então ele já deu uma substância necessária para absorver uma massa de 3,2 toneladas de SO2. Então olha que legal, ele está comparando o carbonato de cálcio e o SO2. O SO2 já está aqui. E o carbonato de cálcio, né, pessoal? Ou seja, carbonato significa que tem carbono e cálcio, que só pode ser essa aqui. Nessa proporção, né? 2 mols de carbonato reagindo com 2 mols de SO2. Então eu achei minhas duas substâncias, então vamos interpretar colocando os valores no seguinte exercício. Então vamos lá? Galera, na questão 3, a mesma coisa, dependendo do que ele pediu, nós vamos comparar as moléculas que ele colocou. Então ele está comparando o que? CaCO3 e SO2. Então eu vou colocar aqui, ó, CaCO3 e o SO2, né? O carbonato de cálcio e o dióxido de enxofre. Está comparando, agora eu vou para a reação e vou perceber que está 2 mols, né, dessa molécula reagindo com 2 mols de SO2. Então eu vou colocar lá, ó, 2 mol de CaCO3 está reagindo com 2 mols de SO2. Aí ele está pedindo o quê? A massa do carbonato de cálcio. Então, X massa a partir de 3,2 toneladas de SO2. Agora vamos para os ajustes. Quais são os ajustes? Mol e massa não pode, né? E mol e massa também não pode. Então, eu venho aqui, vou apagar o mol, lembrando que o 2 deixa, e vou colocar a massa do CaCO3 que ele já deu. Né? Então, deu bonitinho, então tranquilo. Então, 2 vezes 100 gramas. E do SO2 ele também deu. Então, eu venho, apago aqui, ó, e coloco 64 gramas. Mas veja bem, gramas, toneladas, não pode. Mesmo que em cima seja massa e embaixo seja massa, não pode ser em unidades diferentes. Se em cima é em gramas, aqui também vai ser em gramas. Aí vamos lá. Pessoal, toneladas. Como que eu passo toneladas para gramas? Pessoal, uma tonelada tem 1000 quilos. E 1 quilo tem 1000 gramas. Então, se eu quiser passar de toneladas para gramas, é só multiplicar 1000 vezes 1000, ou seja, 10 elevado a 6. Então, eu venho aqui e vou consertar o meu bichinho. Então, ó, vezes 10 elevado a 6 gramas, ó, belezinha. Agora vamos para os cálculos. Ó, 2 vezes 64 dá 128. Então, fica 128x, ok? É igual a 2 vezes 100, 200. Então fica 200 vezes 3,2 vezes 10 elevado a 6. Então x, 200 vezes 3,2 dá 640 vezes 10 elevado a 6 dividido por 128. 640 por 128 dá 6. Dá 5. Aliás, 5 vezes 10 elevado a 6 gramas. Mas ele quer saber a massa em toneladas, né? Lembra do exercício? Ó, se de tonelada para grama eu multipliquei, de grama para toneladas eu vou dividir. Então fica 5 vezes 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 6. Então corta, corta. Então nós respondemos mais um exercício. 5 toneladas. Vamos para o exercício 4. Pessoal, questão 4. Um produto comercial empregado na limpeza de esgotos contém pequenos pedaços de alumínio, que reage com NaOH, né, que é o hidróxido de sódio, para produzir bolhas de hidrogênio. A reação que ocorre é expressa pela reação. Então tá aí, já está balanceado. Calcular o volume de H2. Opa, então já achei o meu primeiro componente, então vou marcar ele aqui. Medida a 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão, que será liberado quando 0,162 gramas de alumínio reagir totalmente. Então, alumínio aqui é esse caboclo aqui. Então, pessoal, eu achei, né, minhas duas substâncias que eu estou comparando, o alumínio e o hidrogênio, nessa proporção, 2 mols de alumínio
com 3 mols de hidrogênio. O importante é ressaltar aqui, ó, que nós vamos usar o volume na CNTP, 22,4 litros, até porque deu a temperatura 0 e pressão 1 atm, ou seja, na CNTP. Então vamos fazer o exercício? Vamos lá. Bom, no exercício 4, ele está comparando quem? Hidrogênio e alumínio, não é isso? Então vou colocar meu comparando. O hidrogênio eu tenho 3 mol, então venho aqui, ó, e coloco 3 mol de hidrogênio, legalzinho. E vou colocar 2 mol de alumínio. Feito isso, agora ele quer saber o volume de H2, ou seja, ele quer saber o X volume, e o 2 mol de alumínio, que é ali a partir de 0,162 gramas de alumínio. Agora vamos fazer os ajustes. Primeiro, mol e volume não pode. Ele falou, deixou bem claro que está na CNTP. Então eu posso pegar esse mol, apagar e colocar o volume. Posso fazer isso. Então fica 3 vezes 22,4, porque ele falou. Se ele não falou, eu não posso fazer isso. E aqui também tem que fazer a minha transformação. Massa em mol, não posso. Então eu venho aqui. E mol, coloca a massa do alumínio que ele deu, que foi 27 gramas. Viu o lembretezinho aí, né? Então, continuando aqui, 2 vezes 27 vai dar 54x, né? E essa galera todinha, ó, 3 vezes 22,4 vezes 0,162. Multiplicando esses 3 caboclinhos aqui, fica 10,88. Multiplicando, passa dividindo. Então, o x fica 0,2 litros, né? Que está debaixo de litros. Finalizando aqui, pessoal, o exercício 4. Agora vamos para mais 2, com raciocínio um pouco mais elevado na transição. Questão 5. A obtenção de etanol a partir da sacarose, que é o açúcar, por fermentação pode ser apresentada pela seguinte equação. Então veja que a equação já está balanceada, admitindo que o processo tem rendimento de 100% e que o etanol seja anidro, ou seja, puro, calcule a massa em quilos do açúcar. Opa, eu já sei, né, que ele falou que o açúcar é a sacarose, então já vou marcar ele aqui. Necessária para produzir no volume de 50 litros de etanol. Então olha aqui, ó, o etanol está aqui. Então eu achei minhas duas substâncias, né? Ou seja, 1 mol de sacarose está produzindo 4 mols de etanol. Ok, pessoal? Então vamos, sabendo que, né, nós achamos essa comparação, vamos para o exercício. Bom, no exercício 5, ele dificultou de 2 maneiras a mais do que uma estequiometria está acostumada. Primeiro, antes de ver as dificuldades que ele colocou nessa questão, vamos partir do princípio que nós sabemos, né? Ele está comparando quem? Açúcar e etanol, né? Então ele está comparando a sacarose e o etanol. Então eu vou colocar aqui, ó, C12, H22O11 e o etanol, C2H5OH. Aí eu vou colocar 1 mol, né, de C12H22O11 está produzindo 4 mol de etanol. É isso? Então a gente está comparando aí, 1 reage com 4. Agora, veja bem, ele quer saber a massa do açúcar em quilos, mas ele quer a massa. Então, X massa, ok. Isso aqui é fácil. A partir de 50 litros de etanol. Então, veja bem. Quando eu coloco esses 50 litros, tem 2 coisas. Primeiro, eu não posso colocar 1 mol de igual a 22,4 litros, fazer essa correção. Por quê? Porque esse é volume de gases. O etanol, ele não está sendo tratado como gás aqui. Ele está sendo tratado como líquido. Ele é um líquido. Ele não evaporou, não entrou em combustão, tá? Ele é litros. Então, isso aqui, ele só funciona para gases, lógico, né? 1 mol de um gás ocupa 22,4 litros. E segundo, porque em nenhum momento ele falou que está na CNTP. Em nenhum momento ele falou disso aqui.
Se ele não falou, é porque eu não vou usar. Não sei, ok? Então, o que eu posso fazer? Transformar esses 50 litros em gramas. Por isso que ele deu a densidade. A densidade, pessoal, vou colocar aqui, ó. A densidade, ela tem esse poder, tá? De transformar o quê? Massa para volume. Não vou colocar gramas, não. Vou colocar aqui, ó, massa para volume ou volume para massa. A densidade tem esse poder, ou seja, 50 litros, se eu colocar, quanto que ele vai pesar? Qual que é a massa? É a densidade que faz isso. Então nós podemos colocar isso aqui para a massa, que fica mais fácil. Então, vamos para cá. Ó. A densidade do etanol é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico eu tenho que lembrar que é ml, tá? Ó, centímetro cúbico é ml e decímetro cúbico é litros. Então, ou seja, estou lendo 0,8 gramas em 1 centímetro cúbico, 0,8 gramas em 1 ml. E ele colocou 50 litros, tá? Então eu não posso colocar 50 litros aqui, porque em cima está ml, embaixo está litros. A regra de 3 é sempre, né? É a mesma para todos. A mesma unidade eu tenho que ter em cima, tem que ter embaixo. Então eu vou passar isso aqui para ml, que é fácil. Ou seja, 1 litro tem 1000 ml. Então, para eu passar de ml para litros, basta multiplicar por 1000. Então, aqui fica 50.000 ml. Então, 50 litros é igual a 50.000 ml. Então, X é igual a 0,8 vezes 50.000. Então, X é igual a 40.000 gramas. Então, olha que legal. Olha o que a densidade fez. Ela pegou o volume e transformou em massa. Ou seja, 50.000 litros de etanol, se eu colocar na balança, vai pesar 40.000 gramas. Tá? 40.000. Né? Eu coloquei aqui é 4.000. Deixa eu fazer a correçãozinha aqui. 40.000. Ok? Então, se eu pegar 50.000 litros, ela vai pesar 40.000 gramas. Ou 40 quilos, né? Então, agora vou pegar isso aqui e vou colocar o que eu acabei de achar. 40.000 gramas. Fiz os ajustes da dificuldade que ele colocou, agora é o que a gente sabe. Massa em mol, não pode. Então vem aqui e coloca a massa da sacarose que ele deu já, então ficou bem legal. 342 gramas. Grama, massa em mol também não pode. Então vem aqui e coloco do etanol, que é 46 gramas. Agora é só fazer o exercício, né? Aqui eu já posso fazer aqui, ó. Isso aqui dá 184. Então, 184x. E essa galera todinha, ó. 342 vezes 40.000. Né? Dá uma coisa bem grande. 342 vezes 40.000 dividido por 184, tá? Que vai ficar essa coisinha linda aqui, ó. 74.344 gramas. Só que ele não quer em gramas, ele quer em quilos. Aí não fica difícil, né? Porque eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas, né? Então 7,434 gramas vai ficar X. Então 1000x é igual a 7,434, né? E, ou seja, vai ficar 74,34 quilos. Ou seja, eu achei grama, para passar para aquilo é só dividir por 1000. Dividir por 1000 deu 74,34 quilos. Então veja que no exercício ele dificultou bem mais, né? Ele fez uns ajustes, né? 50 litros, então toda vez, pessoal, que ele dá litros de líquido, eu não posso usar na CNTP, tá bom? A não ser que esse líquido vai evaporar e o vapor dele, se ele falar que está na CNTP, aí já é diferente, aí já muda de figura, ok? Mas aí eu tive que passar para grama, fiz isso, belezinha, calculei em grama, mas só que ele tem quilo, dividi por 1000, finalizou. Vamos para o último exercício na questão 6, ok? Na transição. Questão 6. Houston, I have a problem. Ou seja, ao enviar essa mensagem, em 13 de abril de 1970, o comandante da missão espacial Apollo 13, John Lovell,
Sabia, né, que a vida de seus companheiros, inclusive a dele, estava em perigo. Um dos tanques de oxigênio da nave explodira. Uma substância, que é o superóxido de potássio, que é o K2O4, poderia ser utilizado para absorver o CO2 e ao mesmo tempo restaurar o O2 na nave. Então, antes de saber as comparações, né, pessoal, ou seja, as duas substâncias que eu quero, nós vamos ter que destacar essa reação formidável, né, que é utilizada hoje no espaço. Ou seja, eu pego o superóxido de potássio, que além de ele remover o gás carbônico, que é da respiração, ele ainda produz oxigênio. Isso é fenomenal. Então, vamos voltar para o exercício aqui. Calcule a massa em quilos do K2O4 necessária para consumir todo o CO2. Opa! Então, eu achei o K2O4 e o CO2, né, na seguinte proporção. 1 mol de K2O4 está reagindo com 1 mol de CO2. E vamos ver os dados que ele está dando, mas o importante é que eu achei as duas substâncias que ele está comparando. Então, vamos lá para o exercício? Bom, esse exercício 6 é igual ao 5, eu tenho que fazer alguns ajustes para poder fazer. Mas antes, é o mesmo de sempre. Ele está comparando aí o K2O4, o superóxido de potássio, com o CO2. Então vamos ler aqui, ó. Se você olhar aqui a equação, ele já falou que está balançado, então tá legal. 1 mol produz 1 mol, então fica mais fácil ainda a nível de cálculo. Então 1 mol de K2O4 que reage, aliás, 1 mol de CO2. Então ele está comparando os dois, coloquei os dois de acordo com a reação, agora vamos ler. Ele falou que qual que é a massa em quilos do K2O4, então ele quer o X massa a partir do quanto de CO2, sendo que uma pessoa respira, né, 1 kg por dia, e ele quer saber em 72 horas. Então, eu não posso colocar 1 kg aqui, porque esse 1 kg que ele deu foi por dia, e ele quer que eu faça o exercício em 72 horas. 72 horas são 3 dias. Aí fica fácil, né? Ou seja, 1 kg em um dia, então em 3 dias vai ser 3 quilos. Então eu vou usar 3 quilos. Então eu venho aqui e coloco 3 quilos de quê? De CO2. Agora, massa em mol está errado. Massa e mol está errado. Então eu vou apagar aqui, deixar 1 e vou colocar a massa de K2O4. Ele não deu, né? Ele deu as massas atômicas, mas dá para fazer isso aí tranquilo, ó. K2O4, eu tenho 2 potássio e 4 oxigênio. Então, ou seja, 2 vezes 39 do potássio e 4 vezes 16. Ok? Fazendo isso, dá 142 gramas por mol. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 142 gramas. Do gás carbônico, também tem que fazer, vamos colocar aqui, ó, gás carbônico. Eu tenho 1 carbono e 2 oxigênio. Cada carbono pesa 12 e cada oxigênio pesa 16. Então, fazendo essa soma aí, dá 44 gramas por mol. Então, eu venho aqui e coloco 44. Se você observar, aqui está em quiligrama, lembra que não pode. Então, tem que pegar esse gramas e transformar em... Esse quilos transformar em gramas. Aí fica fácil, né? 1 quilo tem 1000 gramas. Se tinha 3 quilos, então vai ficar quanto? 3.000 gramas, né? Então 3 quilos vai dar 3.000 gramas. Então fazendo isso agora é só fazer os cálculos. Então x igual a 44, então 44x e 142 vezes essa galerinha aqui, hein, pessoal? Então 142 vezes 3.000 dividido por 44, tá? Quanto que vai dar? X igual, né, a 9,681 gramas. Se ele quiser saber em quilos, é só dividir, né, por 1000, que vai dar aí aproximadamente 9,6 quilos, né? Ok, pessoal? Então encerramos essa parte aí
de estequiometria, fazendo esses 6 exercícios. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido. A aula fica grande porque eu detalho pra caramba, né, pra você sair daqui entendido, filé, certinho? Então ficamos porque é aquele negócio, né? A química é linda porque a vida é linda. E um grande abraço.